A Polícia Federal diz que amigo do presidente Michel Temer mandou o dinheiro de forma ilegal ao exterior. A Associação das Distribuidoras diz que desconto de 46 centavos no litro do óleo diesel depende de os estados baixarem o ICMS. As reclamações contra o aumento abusivo do álcool e da gasolina dispararam. Um posto de combustíveis de São Paulo faz um protesto contra os impostos, vendendo gasolina pela metade do preço. O ex-presidente Lula presta depoimento e diz que nunca soube de negociata para o Brasil sediar as Olimpíadas. No Dia Mundial do Meio Ambiente, a polícia faz uma operação contra a venda de animais silvestres pela internet. E a aventura de um nadador francês que vai do Japão aos Estados Unidos a nado. São alguns destaques do Jornal das 18 horas que começa agora. Olá, boa noite. Boa noite. O ministro da Fazenda, Eduardo Guardia, disse hoje que o governo não pensa em dar um subsídio à gasolina. Segundo ele, não existe espaço no orçamento depois do dinheiro que será gasto para a redução do óleo diesel. As reclamações do consumidor contra os preços abusivos dispararam. Só o Procon de São Paulo registrou mais de 1.000 denúncias sobre o álcool e a gasolina. Nos postos de São Paulo não há mais filas. O motorista chega, abastece e vai embora. Mas muitas vezes não sai contente. A gasolina está mais cara, o etanol também. Tudo mais caro, tudo mais caro. Baixou o diesel, um posto ou outro, nem todos baixaram. Mas a gasolina aumentou. 4,50, 4,40, 4,80. Eu vi gasolina essa semana de 5,50. Na verdade, não diminuiu nada. Continua mais caro ainda, né? O álcool eu cheguei a pagar 2,39, 2,40 e agora está 2,80, 2,89. Tá um pouquinho acima da média, né? Tá meio caro. Porque geralmente você acha aí por 3,90, 4 e pouco. Agora tá uns 5,20 mais ou menos, entendeu? Alterou bastante. Desde a greve dos caminhoneiros, que parou estradas e comprometeu o abastecimento em todo o país, as denúncias sobre o preço abusivo dos combustíveis têm crescido em larga escala. Só o Procon de São Paulo, por exemplo, recebeu mais de 1.000 denúncias contra postos que estão cobrando valores exagerados. O Ministério da Justiça também informou ter registrado mais de 6.000 reclamações sobre o preço do diesel no país. O consumidor tem que ficar atento a 2 detalhes importantes quando vier abastecer o carro. O primeiro deles é que o posto tem que informar o valor que era cobrado antes do governo anunciar a redução de 46 centavos no valor do diesel e o quanto está sendo cobrado agora, para que seja feita a comparação. O segundo detalhe importante é que todo valor anunciado pelo posto deve obrigatoriamente ser o mesmo que é cobrado na bomba. Em alguns postos em que o preço está elevado, os proprietários justificam, alegando que ainda estão vendendo o estoque antigo, pelo qual pagaram mais caro. O Ministério da Justiça criou uma rede nacional de fiscalização para atuar nos postos. E as punições podem variar de uma multa, que pode chegar a quase 10 milhões de reais, até o fechamento do posto. Essa economista, consultada por nossa reportagem, lembra que é importante guardar a nota fiscal. Então, uma maneira da gente ver efetivamente se está sendo cumprido o que o governo pediu é ter a nota fiscal e comparar o preço que a gente pagava antes da greve com o preço que está pagando agora. E o consumidor que se sentir abusado com esse aumento, levar ao Procon. E a previsão não é nada animadora para os consumidores. A economista acredita que, apesar de todo o movimento que parou o país nos últimos dias, o preço final dos combustíveis deve mesmo subir. É a pergunta que a gente não gostaria de responder, né? Mas quem vai pagar a conta é o consumidor de pessoa física, principalmente. Então, somos nós. A gente já está vendo aí nas bombas de gasolina o preço mais alto da gasolina. Agora, se ninguém compra gasolina cara, ia forçar a diminuir o preço. E as pessoas pagaram caro. Um pessimismo que também se reflete entre os motoristas. Não acredito não, né? Uma política meio fechada, acho que não deve retornar em benefício, não. Está pessimista? Pessimista. Não, acho que não. Vantagem? Acho que não. Não vejo vantagem, não. Eu acho que foi uma tragédia que tinha que ser evitada.
Quer dizer que o consumidor não vai ter vantagem, então? Não, não vai ter. Eu acho que a intenção não foi alcançada. O desconto de 46 centavos no litro de óleo diesel só deverá chegar às bombas de combustível de todo o país se os estados baixarem o ICMS, o Imposto sobre Circulação de Mercadorias. O alerta foi feito hoje pela associação que representa as maiores distribuidoras. Segundo o presidente da Plural, Leonardo Gadotti, o combustível sai das refinarias com preço anunciado pelo governo, mas chega aos postos que têm 10% de biodiesel. Aí tem desconto e a redução cai para 41 centavos, a não ser que os estados baixem o ICMS. Um posto de combustíveis cobrou menos da metade do que o normal hoje em São Paulo. A ação fez parte do Dia da Liberdade de Impostos, com o objetivo de chamar a atenção para a alta carga tributária paga no Brasil. Foram 6 mil litros de gasolina. Cada consumidor tinha direito a colocar 30 litros no tanque. A gente sabe que paga imposto, né? Mas eu não imaginava a gravidade da quantidade de impostos que nós pagamos, né? Então... Vai aproveitar hoje para encher o tanque do veículo? Ah, com certeza, né? Do outro lado da avenida tinha um posto cobrando R$ 4,09 por litro. Lógico que ficou vazio. E agora isso aí tinha que ser todo dia, porque o imposto que nós pagamos, sem noção, né? Muito exagerado, muito mesmo. Hoje foi o dia da gasolina, mas durante a semana outros produtos vão entrar na lista do sem imposto, como manteiga e até remédios. Os idealizadores do evento querem chamar a atenção para a alta carga tributária paga aqui no país. São necessários 156 dias de trabalho por ano de cada brasileiro para pagar impostos em produtos e serviços. Tá aí um assunto que o brasileiro conhece bem. Ontem, o impostômetro da Associação Comercial de São Paulo já passou a marca de R$1 trilhão. Dinheiro que sai do bolso do contribuinte em forma de taxas e contribuições que sustentam os 3 níveis da administração pública: municipal, estadual e federal. A hora que a sociedade vê o quanto ela paga de imposto, quanto de imposto está embutido em cada produto ou serviço, ela pode cobrar do governo a diminuição desse custo, dessa carga tributária, e aí sim nós vamos assistir uma redução da carga tributária consistente. As contas variam, mas em média a carga tributária do brasileiro é de 55%. Dependendo do produto, custa bem mais. E depois de pagar, o contribuinte costuma ficar desanimado ao saber que vários países cobram 50% imposto. A diferença é que garantem serviços como saúde e educação de graça. Na verdade, o Estado não vai viver sem nenhum imposto, nem essa é a nossa proposta. É que o imposto seja substancialmente reduzido e incida de maneira inteligente apenas e somente sobre as atividades que têm capacidade e têm condições pela sua natureza de pagar imposto. Mas a ponta não está só no imposto, a ponta está na despesa. O Estado, tirando essas outras atribuições que não deveriam existir, ele vai focar no quê? Naquelas atividades que são, sim, função do Estado. Segurança pública, defesa nacional, ou seja, a defesa das fronteiras, as Forças Armadas, a saúde e a educação. Só isso. Todas as outras atividades, empresas estatais, autarquias, deveriam ser passadas para a iniciativa privada. A declaração do ministro da Fazenda, Eduardo Guardia, de que o governo não pensa em dar um subsídio para a gasolina foi um dos motivos para o dólar fechar em quase R$ 3,81. O Banco Central entrou no mercado para evitar a queda, mas não adiantou. Outros 2 fatores pesaram para a cotação mais alta nos últimos 2 anos. A perspectiva de que nas próximas eleições vença um candidato de direita ou de esquerda e a possibilidade do Banco Central dos Estados Unidos subir a taxa de juros. A Polícia Federal descobriu um valor de mais de 23 milhões de reais em contas ligadas ao amigo de Michel Temer, o coronel João Batista Lima Filho. A investigação apura a suposta atuação de coronel como um intermediário de propina do presidente. A Polícia Federal encontrou planilhas e extratos bancários que apontam que mais de 20 milhões e meio de reais estavam em contas de empresas do coronel aposentado, a PDA Projeto e Direção Arquitetônica e da PDA Administração e Participação.
Outros 3 milhões de reais estão em uma conta do próprio João Batista Lima. Não há nenhuma menção nos papéis sobre a Argiplan, empresa mais conhecida de Lima, dona de diversos contratos milionários com o setor público. Em depoimento à Polícia Federal, um contador do coronel Almir Martins disse que só se recorda do faturamento líquido da Argiplan, que gira em torno de até R$200 mil anuais. Uma das planilhas registra os valores e as contas, e outra detalha os tipos de investimentos. A investigação agora tenta descobrir a origem de todo o dinheiro identificado e se seria possível esse valor ter sido arrecadado por meio de serviços ilícitos. Os documentos integram o inquérito que apura se houve pagamento de propina em um decreto do setor portuário editado pelo governo Temer em maio de 2017. A principal investigação busca saber se o presidente Michel Temer lavou dinheiro de propina em transações imobiliárias e em obras de casas de familiares. Temer nega as suspeitas. O coronel Lima já foi alvo 2 vezes de operações da Polícia Federal. Na última, em março, ele chegou a ficar preso por alguns dias. A defesa do coronel Lima diz que não existe qualquer irregularidade. A Polícia Federal também investiga se a Fazenda Esmeralda, no interior de São Paulo, usada pela Argiplan, empresa de João Batista Lima Filho, pertence a Michel Temer. Policiais apreenderam em endereços do coronel Lima documentos sobre a fazenda. O presidente Michel Temer disse que não tem propriedade rural. O Brasil teve mais de 62 mil homicídios 2 anos atrás, 30 vezes maior do que a média europeia. As informações são do Atlas da Violência do G1, feito com os dados do Ministério da Saúde. De acordo com o estudo elaborado pelo IPEA e pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública, nos últimos 10 anos, 553 mil pessoas perderam a vida vítimas de violência no Brasil. A maioria dos países africanos fica de fora dessa lista de dados de alta qualidade, o que dificulta comparações mais amplas. Mesmo assim, as taxas de mortes violentas são muito mais altas nas Américas do que no restante do mundo. A Europa e a Oceania têm os números mais baixos, sem alterações entre 2000 e 2013. Dos países mais violentos em 2012, 13 pertencem à América e o Brasil é um deles. Apesar de a taxa de 30 já ser muito alta, há uma diferença entre as unidades da federação. Sergipe, a taxa chega a 64,7, Alagoas, 54,2 e o Rio Grande do Norte, 53,4. Já São Paulo tem a taxa de 10,9 e Santa Catarina, 14,2. Nos últimos 10 anos, a taxa que mais cresceu foi no Rio Grande do Norte, alta de 256,9%. E a que mais caiu foi no estado de São Paulo, queda de 46,10%. Apenas 7 unidades da federação conseguiram reduzir o índice. São Paulo, Espírito Santo, Rio de Janeiro, Mato Grosso, Pernambuco, Paraná e Distrito Federal. Outros 4 estados tiveram alta acima de 100%. Tocantins, Maranhão, Sergipe e Rio Grande do Norte. A taxa de homicídios de jovens por 100 mil habitantes é ainda pior, 65,5, com 33.590 jovens assassinados em 2016, aumento de 7,4% em relação a 2015. Foi a facção que comanda os presídios de São Paulo quem controlou os ataques aos ônibus e outros veículos em Minas Gerais desde o último domingo. A confirmação é dos policiais paulistas responsáveis pelas investigações. Mais de 10 ônibus foram incendiados por criminosos em Minas Gerais. Os últimos casos aconteceram entre a noite de segunda-feira e a madrugada desta terça-feira em Uberlândia e Tupaciguara, no Triângulo Mineiro, em Itajubá, no sul de Minas. De domingo a segunda foram registrados 26 ataques do mesmo tipo. Agora já são 21 cidades mineiras que registraram ataques a ônibus, carros ou prédios públicos desde domingo. Mais de 40 veículos foram incendiados e vandalizados. A polícia investiga se a ordem para os ataques partiu de presos que fazem parte de facções criminosas, inclusive de outros estados.
A polícia também investiga a possível relação com casos registrados no Rio Grande do Norte. O governo de Minas declarou que está trabalhando para resolver a situação e esclarecer o que está motivando os ataques. E veja a seguir o clima de festa durante o depoimento do ex-presidente Lula à Justiça. E ainda a aventura de um nadador francês que vai do Japão aos Estados Unidos a nado. Os detalhes você confere em instantes, até já. No Dia Mundial do Meio Ambiente, a Polícia Federal e o IBAMA fizeram uma operação em 15 estados para desmontar um esquema ilegal de venda de animais silvestres pela internet. 5 pessoas foram presas. Um papagaio, 2 pássaros pretos, um lagarto, 6 cobras, incluindo uma piton. Além de várias outras espécies de aves silvestres, foram apreendidas hoje na capital paulista. Todos os animais, segundo a polícia, estavam à venda na internet. A Operação Teia, que é o nome que o IBAMA deu para a operação, visa o desmantelamento de a gente imagina que tenha aí uma conexão entre eles, essa é uma segunda fase da operação, o desmantelamento de um grande grupo de pessoas que comercializa animais pela internet. A maioria desses animais, então, o alvo principal, são aqueles animais de sangue frio, são insetos, que eles podem vender pela internet e mandar por correio sem problema, porque são animais que aguentam esse tipo de transporte. Pela manhã, a polícia prendeu 5 pessoas, 2 aqui em São Paulo, 2 no Rio de Janeiro e 1 em Belém, no Pará. Os detidos vão ter que pagar multa por cativeiro sem licença de animais exóticos e maus tratos. O que a polícia quer saber agora é de onde vieram os animais e quem foram os compradores. A ação envolve as polícias militar, ambiental, federal e agentes do IBAMA. Foram expedidos 34 mandados de busca e apreensão em 15 estados. Até agora, 50 animais silvestres foram apreendidos e serão encaminhados para centros de reabilitação. São anunciados ostensivamente, de forma explícita na internet, e o simples fato de, então, expor a venda pela lei já é crime. Também é crime quem compra esses animais, e essa também é uma outra fase dessa operação, que agora, então, depois que nós analisarmos tudo que foi apreendido, as informações que a gente está apreendendo com todos esses alvos, a gente vai começar a ir atrás de quem comprou esses animais, porque essas pessoas, além de apreender esses animais que foram comprados, são animais comprados ilicitamente, essas pessoas respondem pelo mesmo crime que esses vendedores estão respondendo. Subiu para 69 o número de mortos na erupção de um vulcão na Guatemala. É a segunda erupção do ano e a pior dos últimos 40 anos. Os socorristas buscavam nesta segunda-feira desaparecidos depois da potente erupção do vulcão de fogo na Guatemala. Esse grupo foi retirado de helicóptero. As vítimas são de várias comunidades localizadas na margem sul do monte. No total, 3.263 pessoas foram retiradas de suas casas e 1.600 levadas para abrigos. Segundo o Instituto de Vulcanologia, a erupção acabou depois de 16 horas e meia de atividade, mas existe a chance de uma retomada. O presidente Jimmy Morales decretou 3 dias de luto e estado de emergência em várias regiões. A primeira erupção do vulcão de fogo foi em janeiro deste ano. O Ministério da Educação divulgou no Diário Oficial da União de hoje o edital com as regras do Sistema de Seleção Unificada, o SISU 2018. As inscrições serão feitas pela internet entre os dias 12 e 15 de junho. Para se inscrever, é necessário ter participado do Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem 2017, com nota acima de 0 na prova de redação. No ato da inscrição, os estudantes poderão indicar até 2 opções de vagas em ordem de preferência. Até o prazo final de inscrições, os candidatos poderão alterar suas escolhas. Valerá para a classificação a última alteração feita. A previsão é de que o resultado com a chamada regular de aprovados seja publicado no dia 18 de junho no site do SISU e nas instituições de oferta das vagas.
Os convocados deverão comparecer para matrículas entre os dias 22 e 28 de junho, conforme os horários e locais de atendimentos especificados pelas instituições. Aqueles que não forem convocados na chamada regular poderão manifestar interesse pela lista de espera entre os dias 22 e 27 de junho. O MEC ainda não divulgou a quantidade de vagas que serão ofertadas no SISU deste ano. O ex-presidente Lula negou negociatas para as Olimpíadas do Rio 2016. O petista foi ouvido hoje de manhã pelo juiz Marcelo Bretas como testemunha de defesa do ex-governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral. O depoimento ocorreu por videoconferência, foi em clima de festa. Desde a prisão, há 2 meses, o ex-presidente Lula fez hoje sua primeira aparição. Ele foi convocado para testemunhar em defesa de Sérgio Cabral, no processo que o ex-governador é acusado de participar de esquema de compra de votos para que o Rio fosse escolhido sede dos últimos Jogos Olímpicos. Lula respondeu perguntas das defesas e do Ministério Público Federal ao juiz Marcelo Bretas. O ex-presidente apareceu bem-humorado e até brincou. O ex-presidente disse a Bretas que não soube de negociatas para que o Brasil ganhasse a candidatura para sediar as Olimpíadas. 8 anos depois, eu sinceramente não sei quem é que fez a denúncia, não quero saber, não conheço. Como nós estamos vivendo no momento do denuncismo, em que muita gente, sabe? O ex-presidente também disse desconhecer a testemunha que afirmou que Cabral aproveitaria da Rio 2016 para se lançar como candidato à presidência. Lula afirmou acreditar que não haja um brasileiro que esteja mais em busca da verdade do que ele. O petista falou que está cansado de tantas mentiras. O depoimento de Lula terminou descontraído. O juiz Marcelo Bretas terminou a sessão enfatizando a importância do ex-presidente para o país e disse que foi seu militante. Aos 18, 17 anos, estava aqui no comício na Presidente Vargas, com 1 milhão de pessoas. Vivíamos um momento diferente no país e eu estava lá. Usando o boné. Pode voltar agora. Usando o boné e estava usando a camiseta com seu nome. Então, enfim. Quando eu fizer um comício agora, eu vou chamar o senhor para participar. Muito obrigado pela postura e pelo depoimento. Está encerrado. Obrigado, doutor Bretas. Obrigado. O Ministério Público Federal também suspeita de Cabral ter se beneficiado com propina em contratos firmados para as obras olímpicas. O ex-governador nega as acusações. Além de Lula, Pelé também depôs a pedido de Carlos Arthur Nussmann, que também é acusado de participar da negociação do Rio 2016. O ex-jogador disse desconhecer de negociatas. E essa edição termina aqui. Uma ótima noite para você e até amanhã. Uma ótima noite para você e a gente se vê amanhã.